E já estamos a fazer a questão número 5. Considere o equilíbrio químico entre o tetróxido de dinitrogênio N2O4 e o dióxido de nitrogênio NO2. À temperatura de 25 graus Celsius, a constante de equilíbrio Kc é 4,63 vezes 10 a menos 3. 5.1. Num reator de 7,50 cm3, introduziram-se 3,0 mol de N2O4 gasoso à temperatura de 25 graus Celsius. Calcula a fração molar de NO2 gasoso quando o sistema atingiu o equilíbrio àquela temperatura. Apresente todos os cálculos efetuados. Bom, e finalmente vamos começar a fazer cálculos. Ora bom, então o que é que nós precisamos para responder a esta questão? Nós queremos a fração molar do NO2, ou seja, é dado por quantidade de NO2 a dividir pela quantidade de todas as substâncias que lá estão, que é o NO2 e o N2O4. Portanto, isto tudo em equilíbrio. Tudo em equilíbrio. Ok? E portanto nós temos que calcular quantidades de substância em equilíbrio. O que é que nós temos? Nós temos uma quantidade inicial de N2O4 que é 3,0 mol. Não nos dizem nada em relação a NO2, portanto depois eu só incido N2O4. Portanto, partimos do pressuposto que são 0 no início. Variação, em termos da nossa equação química, por cada mol que eu vou aqui gastar, ou seja, para que a reação possa acontecer, tenho que gastar daqui e produzir daqui. Portanto, uma vez que eu só tenho reagente na situação inicial, se existir alguma reação, tem que ser no sentido direto. Portanto, aqui vou gastar daqui, produzir daqui. Por cada uma mol que eu gasto daqui, vou produzir duas daqui. Então, a minha variação para o N2O4 tem que ser menos uma determinada quantidade que eu ainda vou ter de calcular, mas sempre que eu gastar aqui uma mole ou uma determinada quantidade X, eu tenho que produzir aqui, por causa da estequiometria, mais, né? E 2X, em vez de ser apenas mais X. Okay? Em equilíbrio, o que é que nós temos? Temos que quantidades, atenção, esta tabela aqui diz respeito a quantidades e não concentrações. Portanto, em termos de quantidade de substância no equilíbrio, aos 3,0 iniciais eu vou retirar esta quantidade X e no equilíbrio eu vou ter precisamente isso. É 3,0 menos X. Em equilíbrio para o NO2 tenho que à quantidade 0 inicial eu fui acrescentar 2X e portanto tenho aqui 2X quantidade de substância em equilíbrio. Agora, por se tratar aqui de um equilíbrio químico, eu preciso de trabalhar necessariamente com a constante de equilíbrio. Então, o nosso KC para aqui vai ser concentração dos reagentes NO2 no equilíbrio, mas como isto tem aqui o coeficiente estequiométrico 2, isto vem ao quadrado, eu dividi pela concentração de N2O4, também equilíbrio, e este aqui não vem com o quadrado absolutamente nenhum. Isto porquê? O que é que nós queremos? Queremos o X. Vamos começar a substituir concentrações. Atenção, isto aqui é número de mol e nós aqui queremos concentrações. Nós temos que ter em atenção que temos aqui um volume de 7,50 cm3. Portanto, o nosso KC vai ser 4,63 vezes 10 a menos 3 e isto vai ser igual a esta concentração será 2x para o NO2, ok? Tudo sobre 7,50 cm3 e isto vem tudo ao quadrado, que é este quadrado aqui, okay? A dividir pela concentração de N2O4, que é esta quantidade de substância 3,0 menos x sobre o volume 7,50. Okay? A partir daqui é mesmo só uma questão de fazer álgebra até supostamente vamos obter, por causa deste quadrado aqui, vamos obter uma equação de segundo grau e depois vamos buscar os zeros dessa equação de segundo grau para irmos buscar o valor ou valores possíveis para o x. E cá está, portanto, o nosso exercício está praticamente terminado. O que é que, em resumo, eu estive aqui a fazer?
Primeiro, este 7,50 ao quadrado pode cortar com este 7,50, fica só o 7,50 uma vez cá em cima, associado ao 4x ao quadrado. Agora, este 3,0 menos x que sobra aqui no denominador vai passar para aqui, para o outro lado, a multiplicar. E vou fazer aqui a distributiva. Deu-me estes valores. Agora, o 7,50, que é um denominador, também pode passar para o outro lado. Aliás, até podia fazer tudo de uma vez, mas pronto, vá. Para fazer devagarinho. Distributiva, mais uma vez, dá estes valores. Agora, vou colocar tudo na forma canónica. Portanto, isto é uma equação do segundo grau. Termo de segundo grau, termo de primeiro grau, termo independente igual a zero. E o que é que eu fiz? Coloquei estes valores na nossa calculadora gráfica e fui buscar os zeros. Portanto, deu-me estas duas possibilidades. Este valor negativo e este valor positivo. Sendo que, como é natural, eu vou excluir este valor negativo, porque nós estamos a presumir, logo de início, que o nosso x é uma quantidade positiva. Ok? E, portanto, de qualquer forma, se isto aqui fosse positivo, significa que aqui, em equilíbrio, a quantidade de N2O4 iria fazer 3,0 menos quantidade negativa, iria aumentar, o que contradiz um pouco aquilo que nós estaríamos à espera, e aqui iria dar mesmo uma quantidade de substância negativa, o que é fisicamente impossível. Portanto, esta possibilidade não faz sentido. Vamos ficar então com este valor. Nós não precisamos de tantas casas decimais, portanto, o nosso x vai ser aproximadamente 0,1571. E agora eu copiei a parte da tabela que é mesmo interessante para aqui, para nós continuarmos a fazer o cálculo. Agora já podemos calcular a quantidade de N2O4 em equilíbrio, que é 3,0 menos esta quantidade de 0,1571. 0,1571. Isto vai dar, eu já fiz aqui as contas previamente, vai dar 2,8429. Ok? E isto vem em mol. Agora, para o NO2, a quantidade de NO2 vai ser 2 vezes 0,1571. Isto vai dar 0,3142 mol. Okay? Agora é mesmo só fazer o nosso cálculo final. Então, a nossa fração molar de NO2 vai ser a quantidade de NO2 dividir pela quantidade de NO2 mais N2O4. Esta quantidade de NO2 vai ser 0,3142 a dividir por estas duas somadas. 0,3142 mais 2,8429. Isto depois de feitos os cálculos vai nos dar 0,0995, que nós vamos aproximar isto a 0,10 e cá está. Portanto, a fração molar de NO2 em equilíbrio é 0,10 ou, em alternativa, 10%. E, portanto, esta já está feita. E passamos então a 5.2. Noutro reator foi introduzido NO2. A figura 6 mostra as variações das concentrações em mol por decímetro cúbico de NO2 gasoso e NO2O4 gasoso até o equilíbrio ser atingido à temperatura T. Conclua justificando se a temperatura T é maior, menor ou igual a 25 graus Celsius. Ora bem, então o que é que nós vamos fazer aqui? Primeira situação. Temos esta reação química e temos esta entalpia a ocorrer. Portanto, atenção, isto é 25 graus Celsius. Agora, temos aqui um outro gráfico que nos indica as novas concentrações nesta nova temperatura. Portanto, é esta nova temperatura que eu vou chamar T. Vou ter uma diferente constante de equilíbrio, Kc, que continua a ser dado por concentração de NO2 ao quadrado sobre concentração de N2O4, tudo no equilíbrio. Okay? Então, qual vai ser a nossa concentração de NO2? Atenção, o gráfico já são concentrações, não são quantidades de substância. Vai ser 2 para o NO2 e 1 para o N2O4, portanto fica apenas 2 ao quadrado sobre 1, isto fica 4 sobre 1, que é 4. Portanto, a nossa constante de equilíbrio a esta nova temperatura T é 4, em vez de os... Portanto, esta constante de equilíbrio aqui para 25 graus Celsius era os 4,63 vezes 10 a menos 3. Okay? O que é que aconteceu daqui para aqui? Bom, isto é da ordem das milésimas. Isto é superior a 1.
Portanto, daqui para aqui, o nosso equilíbrio, portanto, a nossa extensão da reação é maior agora no sentido direto. Portanto, ou seja, o nosso equilíbrio, portanto, desde esta temperatura para esta temperatura aqui, foi deslocar-se no sentido direto. Agora, tendo em consideração que a nossa entalpia é 58,5 kJ a 25 graus Celsius, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, uma vez que isto aqui é superior a zero, então ela é endotérmica no sentido direto. Significa que, no sentido inverso, ela é exotérmica. Mas agora temos que ter em atenção o princípio de Le Chatelier. Ora, se o nosso equilíbrio se deslocou no sentido direto, portanto ela ficou mais extensa a esta temperatura, é porque isto teve que compensar, ou seja, ela teve que se tornar ainda mais endotérmica, porque nós estamos à espera que tinha ocorrido um aumento da temperatura e então dessa forma, quando aumenta a extensão da reação, o sistema pode mais eficientemente baixar a temperatura, que é precisamente a resposta ao aumento da temperatura, que é a perturbação que foi efetuada sobre o sistema. Portanto, esta aqui está respondida. 5.3. Para produzir o NO2 gasoso, recorreu-se a uma reação de oxidação-redução entre o ácido nítrico, HNO3, e o cobre, traduzida pela equação que nós vemos aqui. O número de oxidação do nitrogênio na molécula de HNO3 é mais 5 ou mais 6, e esta é a espécie oxidante ou redutora. Então, na molécula HNO3, vamos começar por atribuir os nossos números de oxidação. Quais são as regras que nós conhecemos? Então, para o oxigênio em compostos, vamos atribuir normalmente menos 2 e para o hidrogênio também em compostos, mais 1. Ok, então o que é que significa? Que o N vai ter um número de oxidação X e nós sabemos que isto é uma molécula e, portanto, o número de oxidação da molécula inteira tem que ser 0. Portanto, 1 mais X menos 2 vezes 3, por causa deste 3 aqui, okay, é igual a 0. Portanto, 1 mais x menos 6 é igual a 0, x é igual a 6 menos 1 daqui para o outro lado e, portanto, x é igual a 5, ok? Portanto, isso significa que este x vai ser, número de oxidação do nitrogênio vai ser mais 5, ok? Mais 5. Portanto, isso vai levar-nos para a hipótese A ou então para a hipótese C. Agora, esta é a espécie redutora ou é a espécie oxidante? Para responder a esta questão, nós vamos ver o que é que acontece então no cobre. Na nossa reação, temos o cobre a reagir com 4 mol desta substância. Vamos ver portanto, o número de oxidação do cobre quando ele era reagente. Portanto, o cobre tinha número de oxidação 0 porque está no estado do sólido metálico, não é? Elementar. E agora, na molécula cobre CuNO3,2, o que é que vai acontecer? Então, para aqui temos que o número de oxidação deste íon aqui vai ser, portanto, esta substância aqui, H, tem número de oxidação mais 1, esta vai ter número de oxidação menos 1, para que a molécula tenha um número de oxidação 0. Portanto, tudo isto aqui vai ser menos 1. Significa que, mais uma vez, como isto aqui continua a ser um composto neutro, o cobre, agora vai ter, como isto aqui tem 2 vezes menos 1, fica menos 2, aqui tem que ficar mais 2. Mais 2 adicionado a menos 1 vezes 2, então vai dar o nosso 0. Então, o nosso cobre passou do número de oxidação 0 nos reagentes para o número de oxidação mais 2 nos produtos de reação. O que é que aconteceu de 0 para mais 2? Ele sofreu uma oxidação. Ok? Então, sabem que quando baixa o número de oxidação é porque sofreu uma redução, quando aumenta o número de oxidação é porque sofreu uma oxidação. Okay? Portanto, significa que esta espécie, o cobre, foi oxidado pelo HNO3. Portanto, o HNO3 é a espécie que provoca a oxidação do cobre e, portanto, é a espécie oxidante. Okay? E isso leva-nos para a escolha da hipótese A. Portanto, a 5.3 está respondida. 5.4. No laboratório existe uma solução concentrada de HNO3 de massa molar 63,02 grama por mol e constante de acidez muito elevada, com 68% em massa de HNO3 e massa volúmica 1,41 grama por centímetro cúbico. 5.4.1.
Calcule o volume de solução concentrada que é necessário para preparar 250 cm3 de uma solução diluída de HNO3 com pH de 0,30. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos lá começar os nossos cálculos. Primeiro de tudo, temos uma diluição e nós sabemos que nas diluições aquilo que se mantém constante é o número de mol de soluto. Portanto, o número de mol de soluto na solução concentrada é igual ao número de mol de soluto na solução diluída. Portanto, uma vez tendo em consideração que a concentração é igual ao número de mol dividido pelo volume, e, portanto, o número de mol vai ser então a concentração vezes o volume, vou substituir porque vai-nos ser mais proveitoso desta maneira. Temos então que a concentração da solução concentrada vezes o volume da concentrada é igual à concentração da diluída vezes o volume da solução diluída. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é buscar o volume da solução concentrada. Seja para o outro lado, porque o volume da nossa solução concentrada vai ser a concentração da diluída, o volume da diluída a dividir pela concentração da solução concentrada. Que informações é que nós já temos? Basicamente só temos isto. Portanto, o volume da nossa solução diluída, que é os nossos 250 centímetro cúbico, vai ser igual a 0,250 decímetro, agora sim, decímetro cúbico. Okay? Isto tudo no SI. Como é que nós vamos calcular a concentração da solução diluída? Temos que ter em conta esta informação que nos dão aqui em relação aos pHs. Portanto, eu quero uma solução diluída com pH de 0,30. Adicionalmente, dizem-nos que o Ka é muito elevado. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que é um ácido forte. Portanto, nós estamos à espera de a concentração do ácido ser exatamente igual à concentração do íon H3O+. Portanto, vamos lá pela fórmula do pH para ir buscar esta concentração da diluída. Sai que o nosso pH é igual a menos logaritmo da concentração de H3O+, e portanto a concentração de H3O+, vai ser igual a 10 elevado a menos pH, ou seja, 10 elevado a menos 0,30, e isto dá aproximadamente, que eu já fiz aqui os cálculos previamente, 0,501 mol por decímetro cúbico. Okay? Uma vez que nós estamos à espera, então, por se tratar de um ácido forte, que esta concentração de H3O+, seja igual à concentração do ácido, porque é uma coisa que não acontece nos ácidos fracos, então este é o valor que nós vamos introduzir aqui. Então, já temos para aqui e já temos para aqui. E agora só temos que ir calcular a concentração de solução concentrada, que é a parte mais chata do exercício, mas com calma a gente vai lá. Vamos então fazer um cálculo auxiliar para calcular aqui a concentração da nossa solução concentrada. E para isso vamos ter em consideração esta parte que nos indicam aqui não só da percentagem massa da solução concentrada, como também da sua densidade, ou seja, 68% em massa e massa volúmica de 0,141 grama por centímetro cúbico. Agora, primeira coisa, percentagem em massa é igual a massa de soluto sobre, isto é massa de solução vezes 100. Okay? Isto aqui é 68%. Quando este 100 passa aqui para o outro lado, fica com 0,68. Vai ser igual a massa de soluto sobre massa de solução. Okay? Como é que nós vamos calcular cada uma destas coisas? Portanto, atenção que isto diz sempre respeito à solução concentrada. O nosso objetivo é ir buscar isto aqui neste momento. O que é que nós vamos então fazer? Para as massas de soluto, ora, concentração de uma determinada substância é o número de mol a dividir, concentração molar, a dividir pelo volume da concentração, que neste caso é a solução concentrada. Okay? Por um lado. Por outro lado, também sabemos que o número de mol é igual à massa, neste caso do soluto, a dividir pela sua massa molar. Então posso substituir aqui em cima. Portanto, fica-me que a nossa concentração, vou passar este volume para o outro lado, o volume da solução concentrada é igual ao número de mol, e este número de mol eu agora vou substituir por massa sobre massa molar. Massa é esta, exatamente a massa deste soluto aqui. Okay? Aqui sai-me que massa do soluto
é igual. Então, passando isto para o outro lado, fica a concentração da solução concentrada, a solução concentrada, o volume da solução concentrada multiplicado pela massa molar, que nós também já temos. E se não tivéssemos, também tínhamos acesso à tabela periódica, não havia problema absolutamente nenhum. Isto é para a massa do soluto. Para a massa de solução, mais um cálculozinho auxiliar. Eu sei que a massa volúmica é a massa da solução toda, não apenas do soluto, não apenas do solvente, de tudo, é dividido também pelo volume todo. Mais uma vez é o volume da solução concentrada, não é? Portanto, daqui sai-me que a massa, esta massa agora vai ser da solução, isto é da solução, massa da solução, será massa volúmica a multiplicar pelo volume da concentração, ok? E isto eu já tenho, isto eu não sei, aliás é isto que eu quero saber. Portanto, vai ser de qualquer forma bom, porque isto aqui vai cancelar com isto e vai desaparecer aqui da nossa forma. Então vamos substituir aqui na fórmula da percentagem em massa e vamos seguir o que é? Assim que 0,68, portanto 68% em massa de soluto é igual a massa de soluto, que eu entretanto vou substituir por isto, concentração da solução concentrada, vezes o volume da concentrada, vezes a massa molar do soluto, a dividir pela massa volúmica da solução inteira, a multiplicar, aliás, pelo volume da solução concentrada. E isto aqui vai custar com isto, porque isto não tenho. Isto é isto que eu quero saber. Bom, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é isolar isto aqui. Portanto, sai daqui que a concentração da solução concentrada, agora isto vai passar para aqui a multiplicar, fica 0,68 que já lá estava, a multiplicar pela massa volúmica, e depois esta massa molar vai passar para aqui a dividir. Conversões de unidades é necessário fazer. Bom, nossa massa volúmica é 1,41 grama por centímetro cúbico. Vou vir meter isto em grama por centímetro cúbico. Fica 1,41 grama a dividir por 1 centímetro cúbico. E agora vou passar este 1 centímetro cúbico para decímetro cúbico. Fica 10 elevado a menos 3 centímetro cúbico, e aqui fica os mesmos 1,41 grama. Portanto, estou a dividir por 10 a menos 3, e portanto esta nova massa volúmica vai ficar em unidades 0,41 vezes 10 elevado a 3, portanto, isto a dividir por 10 a menos 3 dá 10 elevado a 3, mas agora já vem em grama por decímetro cúbico. Ok? Grama por decímetro cúbico. É isto que eu vou introduzir agora aqui. A nossa massa molar vai ser 63,02 grama por mol. Portanto, aqui não é preciso fazer absolutamente nenhuma conversão. E agora é mesmo só substituir. Ficamos com a concentração da solução concentrada é 0,68 multiplicado por 1,41 vezes 10 ao cubo grama por decímetro cúbico a dividir por 63,02 grama por mol. Quanto é que isto vai dar? Esta concentração da solução concentrada dá 15,2 mol por decímetro cúbico. Okay? Por isso é que nós estivemos a passar isto para decímetro cúbico, porque dá mol por decímetro cúbico em vez de ser mol por centímetro cúbico. Portanto, já está. Agora é mesmo só uma questão de fazer o cálculo final. Deste cálculo auxiliar aqui sai então o último valor de que nós necessitávamos para calcular o volume da solução concentrada, ou seja, a concentração da nossa diluída. Temos calculado aqui que é 0,501 multiplicado por estes 0,250 também em centímetro cúbico, 0,250 centímetro cúbico, e a dividir agora por este valor que nós acabámos de obter, 15,2 mol por decímetro cúbico. Este volume da solução concentrada vai ser então 8,2 vezes 10 a menos 3 decímetro cúbico, tudo estava em decímetro cúbico, portanto isto aqui também vem em decímetro cúbico, ou se quiserem passar para centímetros cúbicos, fica então o volume da solução concentrada de simplesmente 8,2, portanto este vezes 10 a menos 3 vai desaparecer, e isto vem o nosso valor em centímetros cúbicos também, portanto é a alternativa. Portanto, este, ou então este aqui em centímetros cúbicos. Pronto, e este então está feito. 5.4.2. Qual é o par ácido-base conjugado resultante da ionização do ácido nítrico em água? Bom, então agora é mesmo só uma questão de irmos buscar uma possível equação da reação do ácido nítrico com água. Então temos o HNO3 em fase aquosa, vai reagir com
H2O na fase líquida. Agora o que é que vai acontecer aqui? Então este ácido tem aqui este próton para fornecer água. Nós já sabemos que a água se comporta ou como ácido na presença de bases ou como base na presença de ácido. Então esta água agora vai aceitar este próton daqui e vai comportar-se como uma base. Vai sair daqui, vamos obter o íon NO3-, e esta água passou a H3O+, quando captou este próton. Ficou com H3O+, faz a coisa também. Okay? Então, pares de ácido base conjugados, temos aqui este ácido nítrico, vai se transformar nesta outra substância. Portanto, este aqui vou dizer que tem um próton para fornecer, é o ácido 1 e que é a base 1. Portanto, esta base agora vai aceitar este próton na reação inversa, né? E este aqui vai ser a nossa base 2, este aqui vai ser o nosso ácido 2, porque esta substância é que vai agora fornecer um próton na reação inversa, ok? Então, que opções é que nós temos à nossa escolha com estas situações? Ou seja, ou HNO3 para NO3-, ou em alternativa H2O para H3O+. Só temos mesmo ali a hipótese B, HNO3 barra NO3-. Esta situação aqui, portanto aqui não está é uma possibilidade, mas não está nas nossas opções, então vamos escolher a opção B na versão número 1. E a 5.4.2 também já está resolvida. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!